Eu não consigo ensinar uma modalidade, seja ela qual for, sem fazer a educação pelo desporto. E a educação de valores, e a educação do cidadão, do indivíduo, da pessoa e daquilo que é a sua relação com o contexto e com o ambiente. E, portanto, eu posso estar a trabalhar componentes técnicas, ou táticas, ou físicas, mas a base dessas três componentes, e as psicológicas e outras mais, mas a base é o indivíduo, é a pessoa. José Carvalho, bem-vindo. Muito obrigado desde já pela disponibilidade para mais um episódio do nosso Ética em Jogo. Quem é o José Carvalho para além do profissional de Educação Física e Desporto? Muito bom dia, ou boa tarde ou boa noite para quem estiver em casa a ver o podcast. Antes de responder à pergunta, duas notas prévias. A primeira, o agradecimento. O agradecimento pelo convite. É um enorme privilégio estar aqui convosco e estar nesta conversa que espero que contribua para as expectativas geradas. A segunda nota é um elogio pelo trabalho que a direção do Panathlon tem feito, Panathlon Clube de Lisboa tem levado a cabo nos últimos anos e sobretudo sob a liderança de Mário Almeida, do engenheiro Mário Almeida, que tem feito um trabalho de liderança e de mobilização extraordinário. A promoção dos valores da ética, da integridade e toda a afirmação do Panathlon Clube de Lisboa no contexto nacional, no contexto dos países de língua oficial portuguesa e até no contexto internacional, juntamente com a equipa que vai com ele nesta viagem, tem sido notável. E, portanto, tem sido para mim também um privilégio testemunhar esse trabalho. Quem é o José Carvalho? O José Carvalho é um professor de Educação Física que desde os meus 15, 16 anos tinha o sonho de ser treinador e professor de Educação Física, porque sempre tive uma paixão muito grande aquilo que era a ligação ao treino, ao ensino, à pedagogia e à forma como nós nos relacionamos e potenciamos competências naquilo que é a dimensão desportiva e prática desportiva. Sempre gostei do desporto, todavia por via de questões que tinham a ver com o próprio contexto onde eu estava inserido na minha infância e a própria cultura, porque eu sou daquele tempo, enquanto miúdo, em que o desporto era um luxo, não é? Portanto, desporto é para malandros, que era o que meu pai muitas vezes me dizia. E, portanto, mas sempre teve em mim essa essência de que o desporto, nas mais diversas práticas, era uma paixão. E, portanto, aos 15 a 6 anos quis ser isto que sou. Ora bem, faltou dizer aqui uma coisa, nasci na Ilha de São Miguel, Açores. Eu já lá ia a seguir. Exatamente. Portanto, sou açoriano com muita honra e orgulho e, portanto, esta dimensão de ilhéu, não é, também me provocou a vontade de sair, de ir à procura do mundo. Sempre a questão da ilha, de estar numa ilha, apesar do conforto e da qualidade de vida e de tudo aquilo que um ilhéu sente quando está na sua terra natal, não era suficiente para mim. Portanto, eu queria descobrir o mundo, né? E o mundo mais próximo era Lisboa. E, portanto, desde os 15 a 6 anos, meti na minha cabeça que queria apanhar o avião e ir para os Açores, ir para Lisboa. E foi com 18 anos, quase a fazer 19, que cheguei e aterrei na cidade de Lisboa com o sonho de ser profissional na área do desporto. Sim, senhor. E então, a pergunta que se coloca é como é que foi o início de tudo? Quando é que percebeu que o desporto iria ocupar um papel tão importante na sua vida, no seguimento do que nos disse? Foi já no continente ou foi ainda efetivamente nos Açores? Não, ainda foi nos Açores. Eu na educação física e na escola tive sempre a sorte de ter professores que nos mobilizavam e que nos incentivavam à prática das várias modalidades que eram lecionadas na educação física. E tive duas experiências com 12, 13 anos por aí, que foi a incursão no atletismo e a incursão no voleibol. E comecei, era um rapaz muito rápido e, portanto, para as provas escolares era um dos escolhidos para fazer as provas de velocidade e aquelas coisas.
E, portanto, logo aí, o lado da autoestima, não é? Portanto, o conceito que muitas vezes eu tinha enquanto criança, que era não ser suficiente, não ser suficientemente bom, não ser suficientemente aceite pelos meus pares. E o desporto acabou por ser um instrumento interessante de, ok, tu és bom nisto. E eu, agarrei nestas minhas competências velocipédicas e lá fui eu e aceitei o desafio de participar nas provas de atletismo e de velocidade. E o vôlei. Entretanto, tive um choque bastante grande, tinha aí 13 anos. Cheguei a ser selecionado para o primeiro grupo de pré-seleção para os Jogos Insulares, que era os primeiros Jogos Insulares, que eram nas Canárias. E eu fazia parte do grupo de pré-selecionados, né? Portanto, mas entretanto meu pai não me deixou ir, porque é impossível, agora há coisas mais importantes como trabalhar nas quintas, etc. E eu não fui, mas apesar do choque que isso me provocou na altura, também me criou ali uma raiz de necessidade, isto, o desporto dá-me algo que eu preciso, que é uma identidade, uma afirmação e sobretudo uma relação com os outros. Eu sou filho único. E o ser filho único, muitas vezes, e para quem é filho único vai compreender, muitas vezes nós estamos muito encerrados sobre o nosso próprio mundo. Tem a vantagem de nós adquirirmos competências no âmbito de lidar com a nossa solitude, e atenção que eu estou a dizer solitude e não solidão. Solidão, que são coisas distintas. Que são coisas distintas. Mas isto também me provoca uma necessidade de relação com os outros. E isso marcou-me desde muito novo. Claro. E o desporto deu-me essa ferramenta. Portanto, acaba por ser esse facto de não poder ir aos Jogos Insulares como o motivo para continuar a acreditar nesse mesmo projeto. O não desistir. E depois entrou o futebol, com 15 anos, e eu com 16 anos. Eu estava a jogar. Confesso que não era um talento no futebol, nem de longe nem de perto. Aliás, passei por várias posições, desde guarda-redes a defesa, porque os treinadores iam-me testando. Mas fruto da influência de um treinador que tive no Clube Desportivo Os Oliveirenses, o Ernesto, de quem aproveito para mandar um grande abraço. Ele era de facto um autodidata. E ele estudava muito aquilo que eram os princípios da metodologia do treino e, de algum modo, eu apaixonei-me por esse raciocínio de pensar o treino, pensar o que é que está por trás do treino. E essa lógica fez-me aquele clique, disse, eu também quero isto, eu quero estar no terreno, eu quero ensinar, eu quero... E aos 16 anos houve um curso de primeiro nível e eu inscrevi-me. Na altura também há uma outra pessoa que também quero mencionar, que é o professor José Carlos Cabral, que também estava na altura na Direção Regional de Educação Física dos Açores, portanto, em Ponta Lagada, e que lança o curso de treinadores de primeiro nível e lá fui eu. E fiz parte do curso e na altura era provavelmente o mais jovem treinador com nível 1 dos Açores. E no Clube Desportivo Os Oliveirenses dei os meus primeiros passos como treinador, primeiro de infantis, depois de iniciados, e comecei por aí. Sim, senhor. Chegado então a Lisboa, e há depois toda uma forte ligação em todo o seu percurso académico à Faculdade de Motricidade Humana. Que marca é que deixa essa formação na sua forma de olhar para o desporto? Uma marca... À época, naturalmente, não era Faculdade de Motricidade Humana, a designação? Não, eu entrei no ISEF, alguns em 88, na altura em que o ISEF estava a mudar os seus estatutos para a FMH. E na altura também estava com a questão da Academia Militar, portanto, e estive ali entre a Academia Militar e ISEF. Eu só depois, mais tarde, é que, portanto, entretanto, fui fazer o percurso militar e mais tarde eu decidi, não, eu quero ir mesmo para já, então, Faculdade de Motricidade Humana. E eu entro na Faculdade de Motricidade Humana, ou seja, entretanto, não consegui fazer nenhuma cadeira, porque, entretanto, estava com a vida militar e, portanto, não consegui fazer nada, portanto, o que significa que tive que voltar a candidatar-me. E arrisquei muito, candidatei com a única opção FMH. E entrei em 92, 93. Ou 93, acho eu. Já as contas já começam a falhar. E, portanto, foi nessa altura que entrei. Qual o impacto? O impacto é enorme. Eu tive o privilégio e a honra de ter professores de uma enorme professores com qualidade humana invulgar, professores com qualidade técnica, professores que deram muito àquilo que é a educação física, a afirmação da educação física e do desporto em Portugal. Cito o professor Carlos Neto, o professor Hermínio Barreto, o professor Pedro Sarmento, o professor Gustavo Pires, o professor Armando Moreno, enfim, estaria aqui uma lista enorme. E foram professores que, de facto,
nos marcaram, e eu, como já tinha entrado mais velho, ou seja, eu entrei já com 20 com uma outra maturidade. E já com muita experiência do treino, portanto eu entrei com aquela perspectiva do questionamento, claro. De perguntar porquê, mas por que não assim, mas porque... E tive o privilégio, e eles deram uma oportunidade para isto, de longas conversas depois das aulas, nos intervalos, em vários contextos, onde de facto me apaixonei por aquilo que é o processo do treino. E o processo de treino é muito mais do que treino motor, físico, técnico e tático. É tudo um processo de decisões. E esse processo de decisões é apaixonante. E isso mobilizou-me muito, não é? Entretanto, tive um percurso na FMH que fui entretanto, presidente da Associação de Estudantes, onde tive 2 mandatos, e por essa via trouxe muito da minha experiência militar e experiência profissional, e acabei por também estar muito envolvido, e a FMH faz parte da minha pele, não é? Apesar de, por força de circunstâncias, ter-me afastado, mas foi de facto marcante, e o meu pensamento a todos os níveis, seja ele ligado ao treino, à educação física, à relação, à psicologia do desporto, à estratégia, até mesmo à gestão desportiva, que depois mais tarde venho agarrar, num percurso que muda ali quando eu vou para a Confederação de Desporto de Portugal a convite do professor José Constantino, e aí eu deixo o treino e agarro a área da gestão. Mas lá está. Já lá vamos a seguir também. A FMH, para mim, portanto, foi a minha identidade em termos de formação académica e até profissional. Não é? Isto, naturalmente, uma diferença entre ensinar uma modalidade e educar através do desporto. Como é que vê esta diferença? Eu não vejo que haja uma diferença. Eu acho que são faces de uma mesma moeda. Uma não funciona sem a outra. Eu não consigo ensinar uma modalidade, seja ela qual for, sem fazer a educação pelo desporto. E a educação de valores, e a educação do cidadão, do indivíduo, da pessoa e daquilo que é a sua relação com o contexto e com o ambiente. E, portanto, eu posso estar a trabalhar componentes técnicas, ou táticas, ou físicas, mas a base dessas 3 componentes, e as psicológicas e outras mais, mas a base é o indivíduo, é a pessoa. A forma como a pessoa lida em relação a esses desafios. Porque a aprendizagem de um skill técnico, ou de um conhecimento técnico-tático, ou de uma resposta emocional a uma determinada frustração, a um determinado erro, isto é um sistema integrado de decisões, é um sistema integrado de relações que nós, enquanto pedagogos, sejamos nós professores ou treinadores, temos que ter uma enorme atenção e uma enorme capacidade de integrar as variáveis que estão associadas. Por isso é que é um processo complexo e difícil. Sim. Portanto, ou seja, eu não vejo as coisas de... uma coisa é educar modalidade, outra coisa é só educar o desporto. E quem faça do contexto também tem que sempre levar, nem que seja a lógica da experiência e erro, não é? Sem dúvida. Com mais experiência vamos errando menos. Eu dizia muito, hoje não estou a lecionar por força das funções que exerço atualmente, mas dizia muito aos meus alunos uma coisa muito importante. Nós temos 4 mestres na vida. 4 mestres muito importantes e que nós não podemos nunca ignorá-los e trazê-los para o resto da minha vida, até ao final da nossa vida. O primeiro mestre é o erro. O erro que nos diz é: tu tens a capacidade de melhorar. Portanto, é um livre-arbítrio que tu tens e tu tens que olhar para o erro e dizer: ok, estás-me a dizer que eu tenho que melhorar e vou melhorar. E, portanto, o erro está diretamente associado ao conceito de corrigir e melhorar. Depois o mestre é a frustração, não é? E a frustração, a vida traz-nos frustrações todos os dias, na relação com os outros, na relação connosco próprios, e, portanto, se eu não ligar para a frustração e olhar para ela de frente e dizer: eu sei, então o que é que me estás a dizer, frustração? E a frustração que me está a dizer é uma coisa muito simples. Por favor, ser resiliente. Levanta-te do chão e vai à vida. E, portanto, essa capacidade de ganhar resiliência, ganhar competências de não desistir, de ser persistente, vem da frustração. Portanto, e nós temos que olhar para ela dessa forma. O terceiro erro, o terceiro mestre importante aqui é, de facto, o medo. Né? Porque muitas vezes o que está associado ao medo é a autoestima e o autoconceito. E, portanto, se nós trabalharmos a dimensão humana e individual na relação connosco próprios, nós, se calhar, conseguimos olhar para a questão do medo de outra forma. Porque o medo o que nos está a dizer é: tu podes vir, vem ter comigo, mas vem com cuidado, vem com estratégia, vem com visão. O quarto mestre da nossa vida é claramente a tristeza. Poderá dizer-me: a tristeza está associada à desilusão. Sim, mas a desilusão traz outros sentimentos, como a raiva, como a desilusão, como o desprendimento. A tristeza traz-nos apenas a consciência de que estamos tristes. Porquê?
E esse porquê, essa tristeza, dá-nos a oportunidade de perceber que há o outro lado, que é a alegria. E, portanto, se eu estou triste, a tristeza é um momento, não é? Claro. E, portanto, eu tenho que ter consciência, e dizia isso muitas vezes aos meus alunos, se eu estou triste agora, então eu tenho que ter consciência que daqui a pouco eu poderei estar feliz. Depende de mim. Só e apenas de mim. O sorriso depende de mim, porque sou eu que faço esse exercício. Sem dúvida. Referiu há pouco e também foi passível de verificar no currículo. Em determinado momento passou, portanto, de uma intervenção direta com alunos e atletas para uma outra dimensão mais estratégica e de gestão. O que é que mudou a sua forma de olhar para o desporto? Se continua a ser a mesma. Não obstante, em contexto escolar falámos de educação física, mas muitos dos princípios, já aqui falámos, permanecem, a atitude e a forma de a interpretar e de a ensinar. O que é que mudou na forma de olhar para o desporto? Antes de mais, dizer o seguinte: apesar das minhas incursões, quer quando estive na Confederação de Desporto de Portugal, e aí, de facto, tive que deixar o exercício da docência e do treino, mas quando estive em outras funções e noutros desafios, eu sempre procurei manter uma conciliação com a escola. O treino eu deixei mesmo. Portanto, em 2006, 2005, 2006, deixei o treino. Era incompatível conciliar. Mas na escola, não. Fui tentando, sempre que tive a oportunidade, até porque eu sou professor do quadro, de nomeação definitiva, e, portanto, estou ligado ao quadro de docentes, como efetivo, e eu procurei sempre manter a ligação. Essa ligação. Porquê? E isso tem tudo a ver com a pergunta que fez. Porque o que é gestão desportiva? A gestão desportiva são decisões. São decisões que, no fundo, o que é estratégia? A estratégia são decisões, são escolhas. E, portanto, tudo o que está associado ao planeamento estratégico, àquilo que é a estratégia propriamente dita, ao processo estratégico, ao modelo de governança que está associado à estratégia e até à sua implementação, não é? E quando eu falo de implementação, estou a falar de decisores, de implementadores, mas também estou a falar de todos os facilitadores que estão à volta do processo. Portanto, isto é tudo de gestão. A gestão de processo é gestão, e aplicado ao contexto desportivo, gestão desportiva. Mas são decisões. E um professor ou um treinador, no contexto de treino, o que é que faz? Escolhas, decisões. E, portanto, a capacidade... Mas, para isso, nós temos que ter uma enorme capacidade de análise. Um bom decisor, um bom gestor, é alguém que tem algumas ferramentas que são essenciais do meu ponto de vista. A primeira, a capacidade de observação. A capacidade de retirar do contexto as informações necessárias para a decisão. Portanto, isto implica ser um observador. E depois, ser um bom produtor de análise, de identificação das variáveis, dos dados que estão ali, das mutações, perceber dos o contexto. Contextos. Exatamente. E é o contexto que nos molda. Não somos nós que moldamos o contexto. É o ambiente que nos molda. E, portanto, tudo aquilo que ocorre nesse ambiente, que não é só o contexto físico, é um contexto emocional que resulta das pessoas, porque as organizações são as pessoas, os contextos são as pessoas, significa uma enorme aprendizagem que nós temos que ter contínua naquilo que é a relação com os outros e com as pessoas que estão envolvidas e com os atores que estão envolvidos nos processos. E, portanto, gestão é um pouco isso. Estratégia é também isso. Estratégia é decisões sobre isto. A grande questão aqui é, muitas vezes, pensa-se e conceptualiza-se as estratégias sem pensar no processo. E o processo é determinante. E o processo são, lá está, as tais relações que nos exigem decisões todos os dias. Portanto, a entrada no mundo da gestão desportiva permitiu-me ver as coisas numa lógica sistémica e ver as coisas numa lógica hierarquizada em termos daquilo que é uma visão, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. Que futuro queremos projetar. Que futuro queremos projetar, e eu sou uma pessoa que privilegiou a ideia de onde é que eu quero estar, e eu quero estar no melhor que puder, e depois, a partir dali, começar a desenhar o processo para o realismo. Qual é o caminho que temos que percorrer? Exatamente. Então, falando nós muitas vezes de resultados, de medalhas e competição, e uma vez que agora estamos a falar num contexto já fora de escola, mais ligado efetivamente à prática desportiva de dimensão efetivamente desporto e competição, onde é que ficam os valores éticos do desporto nesta equação? Não há identidade sem valores éticos. Ponto. E há pessoas que dizem, ok, mas isto é muito bonito falar da ética, mas todos nós falhamos. Claro. Porque a ética pressupõe, no meu ponto de vista, uma realidade muito simples. É que não há perfeição. E nenhum de nós pode ter a arrogância de dizer que somos perfeitos e que somos 100% éticos. Ninguém é. O que nós temos que ter, e esse sim é que é o fulcro da questão,
é a noção de que eu tenho que ter a consciência daquilo que é o meu ato ético na minha vida e no meu cotidiano. E, portanto, aquilo que é, o que é ser ético em determinado tipo de circunstâncias? E eu tenho que ter essa consciência. E esse é que é o problema, muitas vezes, que o tal ambiente, né, que muitas vezes nos molda, e não somos nós a moldar um ambiente, mas ao contrário, nós temos que ter a capacidade de dizer não àquilo que não é necessário para o processo, aquilo que é ameaçador para os valores, e dizer sim àquilo que é o meu comportamento perante isso. E, portanto, a questão da ética, do meu ponto de vista, tem que estar sempre presente, quanto mais não seja, na exigência que temos que ter da consciencialização dessa responsabilidade. Porque isso é uma responsabilidade de todos. É um compromisso que todos temos que ter. E permanente. E permanente. Falhamos. Há momentos que, se calhar, nós tomamos decisões que contrariaram ali ou lá e que nos podem colocar e questionar. O fundamental é que, se isso acontece, eu tenho que ser capaz imediatamente de repor a verdade dos factos, ou a verdade da integridade, ou aquilo que realmente se substancia e solidifica o valor ético. Não é? Portanto, e isto está todos os dias na nossa vida. Não é? Todos os dias. Porque, repare, ainda outro dia estava a ter uma conversa com um amigo meu sobre as redes sociais e sobre aquilo que acontece nas redes sociais. Nós temos que ter a capacidade de nos informarmos, de adquirirmos o conhecimento permanente e contínuo sobre os factos e sobre as situações e ter o livre-arbítrio de dizer eu não quero isto. Portanto, muitas porque há muita oferta e nós somos inundados pela oferta, mas quanto maior for a nossa capacidade de consciência, de olhar para isto de uma forma crítica e sempre centrada no valor ético, seja ele qual for, eu sou capaz de ter o livre-arbítrio e dizer não, eu não quero isto. Claro. E escolher o caminho. Exatamente. Em função da experiência militar, que marcou naturalmente a sua forma de lidar e trabalhar com pessoas, que aprendizagens trouxe desta fase para a sua vida? Muitas. Provavelmente foram estruturantes. A minha experiência, eu tive 12 anos na vida militar, também aí tive eu sou um sortudo, porque ao longo do meu percurso tive sempre a oportunidade, e o universo permitiu-me isso, de me colocar no caminho de pessoas extraordinárias. E eu tive, de facto, líderes que foram extraordinários e que me deram uma dimensão militar, mas sobretudo uma dimensão humana, curiosamente. Na vida militar há regra, há disciplina, há foco e há compromisso. E essa estrutura filosófica que eu aqui enunciei, baseada nestes pilares, traz à dimensão humana uma capacidade de nos posicionarmos de forma disciplinada, e essa disciplina não é só sobre o nosso processo ou sobre os nossos objetivos, é também uma disciplina em relação àquilo que queremos com os outros. Porque a relação com qualquer pessoa existe disciplina. Quanto mais não seja a disciplina da atenção e da observação, e de nós termos o cuidado e a empatia de perceber como é que está o outro. E provavelmente esta dimensão é uma das dimensões onde nós somos mais frágeis. Todos nós, todos os dias, apregoamos que estamos preocupados com o outro, na nossa relação pessoal, de casamento, de namorados, de amigos, de profissão. Estamos todos muito preocupados com os outros, mas os nossos atos nem sempre revelam isso. Porquê? Porque humanamente é intrínseco ao ser humano o voltarmos para nós próprios e para as nossas próprias arrogâncias internas, daquilo que são as nossas necessidades. E as nossas necessidades nem sempre são compatíveis com as necessidades dos outros. E o que é que a tropa me deu em relação a isso? A tal disciplina, talvez pouca gente sabe, quem não passou pela vida militar não sabe isso. A disciplina e o está associado a uma lógica de compromisso. Não é só um compromisso com a tarefa, não é só um compromisso com o objetivo, é um compromisso com o outro. Com o próprio e com o outro, naturalmente. Com o outro primeiro, em primeira instância, e depois nós. E, portanto, curioso, porque mesmo em situação militar e em situações de conflito e de guerra, eu tenho que preservar a minha segurança, mas eu tenho que cuidar do outro. Eu não posso abandonar o outro. E isso dá-nos uma perspectiva de estarmos sempre com máxima atenção em relação aos outros. Na prática, no nosso cotidiano e a vida que nós levamos e o stress que muitas vezes nos tenta iludir, tira-nos essa capacidade de raciocínio. Na vida militar, isto não é bem assim.
as pessoas têm que estar sempre atentas sempre em relação presente. Todos os dias é recordado esse facto. E isso deu-me uma matriz e uma estrutura de consciência a esse nível. Sabendo que, todos os dias, e à data de hoje em que estamos aqui a conversar, continuo consciente das minhas fragilidades, porque todos os dias, ou quase todos os dias, eu tenho a consciência que não fui suficientemente cuidador em relação aos outros. Porque há sempre um momento em que nós não estamos atentos. Mas ter a consciência disso leva-nos àquilo que falamos há pouco dos valores. O fundamental é ter a consciência de algo que de facto é estruturante para nós. E essa consciência é que nos permite estar sempre atentos, no fundo. Não é? Então, ao longo da vida, tendo tido tantas experiências enquanto professor, treinador, gestor, dirigente e formador, qual é o elo que liga, que une todas estas etapas? As pessoas. As pessoas. É o maior fascínio que eu tenho, são as pessoas. Aliás, eu ultimamente há uns anos esta parte, tenho estudado bastante as organizações, tenho lido muito sobre isso, tenho procurado vários autores e especialistas internacionais sobre as organizações, sobre as lideranças. Não falei da liderança, a vida militar traz também a dimensão da liderança. A liderança comprometida em tudo, não só em relação ao objetivo, mas em relação àquilo que é as pessoas que vão operar a tática do processo militar, ou o que seja. Não é? Portanto, o treino é igual. O treino também é igual. O líder, o treinador. A aula de educação física, a aula de português, matemática é igual. E, portanto, se reparar, nós podemos estar a falar de contexto. O gestor é igual. O líder, o CEO de uma empresa é igual. Repare, estamos a falar de contextos completamente diferentes, mas o fio condutor é rigorosamente igual. Tudo aquilo que estamos aqui a falar, dos valores, dos pressupostos, dos princípios, dos tais mestres, tudo isto está sempre presente, não é? Ora, o fio condutor são as pessoas e as organizações, aquilo que eu tenho aprendido nos últimos tempos, de toda a minha autoformação e aquilo que tenho, e mesmo de algumas formações que fiz nesse âmbito, as organizações são as pessoas. E se nós não cuidarmos das pessoas, se nós não cuidarmos do capital humano, seja em que processo for, se nós não ajustarmos os paradigmas àquilo que são as realidades individuais que temos à nossa frente, nós nunca vamos conseguir fazer nada bem feito. Nada, zero. E quando vamos às boas práticas, aos exemplos de sucesso internacionais nos mais diversos sectores, vamos procurar e puxar o fio, e o ponto de partida é exatamente essa, é a consciencialização, mais uma vez a palavra consciência, daquilo que é o importante no processo, que são as pessoas. Daí que a minha grande paixão são as pessoas. É o denominador comum em relação ao longo da minha vida. Às mais variadas funções que exerceu. Às relações, sim. E então, que legado gostaria de deixar da sua passagem por aquilo que é o desporto? Para além do legado que já deixou, naturalmente. Não, migalhas. O legado que nós vamos deixando são migalhas. Portanto, tenho o privilégio de manter relação com uma grande maioria dos meus ex-alunos e dos meus ex-atletas. Dos sítios onde tenho passado, não é? E o legado lá está, as pessoas ficam na nossa vida, não é? Portanto, e quando nós olhamos para aquilo quando eu olho para aquilo que é o meu património, provavelmente, e ultimamente tenho tido muito essa consciência, o meu maior património são as pessoas que ficaram comigo ao longo desta viagem. E porque às vezes a resposta mais possível, aquela que provavelmente era a mais esperada, é o legado físico, o legado de melhoria, de contributo estratégico. Não, eu não acho que seja isso, porque eu já estive em projetos em que foram sucessos extraordinários, etc, saiu e aquilo ficou lá e acabou e eu segui a minha vida. Não é por aí. O que realmente é importante é o que é que nós trazemos de cada experiência que nós vamos fazendo e que vamos tendo. E esse legado são as pessoas que trazemos. Porque nós, quando partimos, a única coisa certa que temos na vida é a morte. E é uma coisa que não me assusta, curiosamente. Não me assusta porque é a única coisa certa. A gente só se assusta daquilo que é incerto. Mas aquela é uma coisa certa. Ok, não sei quando é que vai ser, há de ser. Um dia. Agora, nesse dia, o que eu levo é o que deixei. Só isso. Na mesma dimensão. Quando olha para trás, sente que o desporto o escolheu, ou foi o desporto que escolheu o desporto, perdão, ou foi o desporto que o acabou por escolher? Eu acho que fui eu que escolhi o desporto.
Fui eu que escolhi o desporto, porque o contexto da minha infância e daquilo que foi a minha convivência na altura, eu estava a ser empurrado para outros cenários, portanto, outras opções e outros caminhos. E eu quero estar ali. Foi mesmo uma escolha pessoal, sem dúvida alguma. E então, a terminar, se pudesse deixar apenas uma mensagem aos jovens atletas, treinadores, professores, dirigentes, portanto, todos os agentes esportivos, sobre os valores do desporto, qual gostaria que fosse essa mensagem? Como é que iria permanecer essa mesma mensagem? Não é fácil. Não é fácil porque vivemos tempos difíceis. Portanto, nós vivemos um tempo perturbador e perturbado. Portanto, são duas coisas distintas. As pessoas estão mergulhadas em tudo fast, tudo líquido. Bauman, um filósofo que já falecido, tem um livro que é O Mundo Líquido, as relações líquidas. Nós vivemos um mundo líquido. E a mensagem que eu deixo é: seja o que estivermos a fazer, onde estivermos a fazer e com quem estivermos a fazer, por favor, não sejamos líquidos. Porque a liquidez pressupõe um fast, tudo fast. E isso significa que nós não estamos a sentir nada. E o que as pessoas fazem é que vão um dia partir sem nunca ter tido a oportunidade de sentir nada. O tal legado. O legado do sentir o outro e estar com os outros e trazer os outros connosco. Porque um treinador tem que deixar esse legado. Um professor tem que deixar esse legado. Um gestor tem que deixar esse legado. Que é o legado de, seja onde estiver, tem que marcar a diferença. E a diferença não pode ser baseada em decisões líquidas, nem egocêntricas, nem egoístas. Tem que ser decisões que criem valor na relação com os outros. Os outros são as pessoas. E as pessoas fazem parte de nós porque nós estamos lá, tidos também. É essa a mensagem que eu deixo. E agradeço. José Carvalho, muito obrigado. Bem-vindo ao Ética em Jogo. Foi um prazer. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado eu. Até à próxima.